Então, uma boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus, o divino amigo e mestre, esteja conosco, nos inspirando, nos fortalecendo, direcionando, a fim de que as dificuldades de entendimento e de expressão sejam amenizadas tanto quanto possível. É bom que se diga que o filho é mais velho, porque teve gente pensando assim, nossa, irmãozinho, 23 anos já começou, né? Mais cedo. Não, é o filho mais velho. Filho do coração, né, irmãozinho? E a gente fica muito feliz pela confiança, pelo carinho, pela oportunidade. É muito bom estar aqui e eu particularmente fico muito feliz de dividir a fala com o irmãozinho. É uma alma mais que querida. E o tema sumamente especial que nos foi confiado essa noite. Você quer comentar? Tá. O tema Paulo e Estevão. Eu queria começar num ponto que aparentemente não tem nada a ver com o tema, mas tem. Vai gastar só umas 2 horas, a gente chega lá, a gente chega no ponto que precisa chegar. Brincadeira. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, chamada A Cortina do Eu. É o capítulo 101. Eu queria ler 3 parágrafos. Emmanuel vai comentar a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Paulo diz uma frase talvez das mais impactantes que nos convoca a uma reflexão interna muito urgente, eu diria. Paulo diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo diz mesmo aqui dos propósitos, dos interesses, dos projetos, que a gente realiza os nossos e não os que são do Cristo. Não os que são do Cristo. E aí, Emmanuel faz um comentário surpreendente. Ele diz assim: em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. A gente estuda com Jesus meios de ligação com Deus, mas nós ainda estamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, no bem, nos serviços do bem, em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Ele vai dar um exemplo aqui. Por exemplo, você conversa com um antigo trabalhador da casa espírita, ele fala assim: nossa, mas aquele trabalho desvirtuou tudo. Não estava tão bom, aí chegou um fulano lá, mexeu em tudo, mas ficou ruim. Aí você vai ver, o trabalho até melhorou. Só que para aquela pessoa ficou ruim porque parou de refletir ela mesma. Era do jeito que ela gostava, agora é de um outro jeito, aí porque mudou o jeito de fazer, ela acha que ficou ruim. Então o trabalho até melhorou, mas deixou de refletir a personalidade daquela pessoa, ela acha que ficou pior. Isso nos trabalhos do bem, e para não falar de outras situações ainda mais óbvias, né? Situações ainda mais características desse interesse pessoal, que é quando eu deixo de ser beneficiado, que é quando eu deixo de ser o centro das atenções,
que é quando deixa de ser a minha ideia para ser a ideia de uma outra pessoa. Aí eu até desanimo do trabalho. Falo assim, não, aquele trabalho ficou ruim. Ou aquela tarefa, aquele centro, ficou ruim. E no final das contas, só deixou de me refletir. Então o que a Emmanuel está falando é que a porcentagem de capricho individual em que a pessoa se sente assim, dona, é grande, é bem grande. Isso tem tudo a ver com o versículo, né? Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Porque se eu compreendesse que eu estou numa tarefa, que o dono da obra é Jesus Cristo, talvez eu agiria de forma bastante diferente. Mas isso aqui não é fácil de fazer. Quem nunca ouviu aquele caso que Francisco de Assis, a irmã Clara chamou Francisco de Assis. Ela mandou a mensagem, WhatsApp, né? Ligou para ele. Assim, vem cá, preciso falar com você. Francisco não queria ir, porque ele estava triste. Ele estava muito triste, e aí ele falava assim, a Clara vai olhar nos meus olhos, vai ver que eu estou triste, eu não quero que ela me veja triste. Mas aí, é mulher, né? Chama e o homem vai, né? Aí ele foi. A hora que ela chegou lá, falou assim, Francisco, estou vendo que o senhor está triste, o que está acontecendo? E aí ele expressou uma tristeza muito justa, que é a tristeza de ver a ordem franciscana desviar. Imaginemos, quem trabalhou aqui no Centro Espírita Paulo Estevão, fundou a casa, construiu a casa, dirige a casa, de repente vê a casa se perder, é triste, é triste. Francisco estava triste. Aí a Clara falou para ele assim, a obra é de Deus, por que você está triste que a obra vai desviar? A obra não é sua, então não fica triste. Por que o Francisco estava triste? Porque ele achou que a obra era dele. Mas isso Francisco de Assis pensava assim, né? Então, muito naturalmente, a gente também acredita que a obra é nossa. E aí, por acreditar que a obra é nossa, a gente busca o que é nosso. E não o que é de Jesus. Acontece que isso se reflete em outros desdobramentos, em outros pontos. Por exemplo, o espírita é muito de ter a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É você achar que você é uma fraude. É você achar que você é um impostor, você é uma fraude. Então o espírita tem muito isso. Por quê? Porque ele olha para o que os espíritos pedem para a gente ser. O espírita estuda o que é a orientação espiritual acerca da caridade, do trabalho no bem, do amor ao próximo, olha para si e fala assim, eu não sinto isso que eles estão dizendo, então eu sou uma fraude. E a fraude piora porque a gente começa a fazer uma comparação, que também é boa de ser feita, é importante ser feita, para que a gente não caia na hipocrisia, mas a gente começa a olhar assim, quem sou eu dentro da casa espírita e quem sou eu fora da casa espírita? Aí é que a síndrome do impostor vem mesmo, né? Assim, nossa, mas eu sou tão paciente dentro da casa espírita, eu sou tão bonzinho dentro da casa espírita, a hora que eu saio eu sou o cão. Por quê? Esse é um problema importante. Esse é um problema importante. Porque, de fato, eu posso estar agindo por interesse pessoal, dentro da casa espírita. E aí, dentro da casa espírita, eu sou paciente, eu sou atencioso, eu sou amoroso, eu sou acolhedor por interesse pessoal. Porque aqui é onde talvez eu me sinta mais obrigado a sê-lo. Lá em casa aí é outra história, né? E de fato esse é um problema difícil de resolver. É hipocrisia ou não? Eu estou sendo hipócrita. Quando dentro da casa espírita eu acolho, respeito, tolero, oriento, e lá em casa eu não consigo fazer isso, isso é hipocrisia ou não é? Pode ser e pode não ser. Pode ser e pode não ser. Por isso que essa mensagem de Emmanuel é tão importante, porque ela chama a gente para um ponto essencial que é
muitas das, eu diria quase que 100%, né? 99,9% das nossas ações são sim movidas de interesse pessoal. Que seja pelo que eu vou ganhar com isso, ou o que vão pensar de mim, ou ainda pela minha vaidade de querer ser bom. Então eu ajo no bem, eu falo no bem, eu trabalho no bem, por uma vaidade pessoal e por um interesse pessoal de querer ser bom. Isso, quando a gente vai para a nossa vida, em particular, no nosso cotidiano, isso ganha expressão ainda mais frequente. Porque às vezes a gente racionaliza em nome do interesse pessoal. E a gente se esquiva de coisas que a gente tem que fazer com racionalizações que justificam, mas estão erradas. Porque nem toda coisa que a gente justifica está certo. Tem hora que a gente justifica e está errado. E nós somos muito bons em racionalizar em nome do interesse pessoal. Eu não vou entrar aqui muito no assunto, mas uma racionalização que é muito comum que a gente faz é assim: eu estou no semáforo e chega alguém pedindo uma esmola, uma ajuda qualquer. Aí eu fecho o vidro do meu carro e falo assim: não dou não, porque ele vai usar mal. Essa é uma racionalização em nome de um interesse pessoal. Veja, não estou generalizando, mas pode ser. A pessoa ela não quer ajudar, ela não quer se expor, ela não quer, então ela racionaliza para não me sentir mal, para não sentir que eu sou ruim. Então, olha o tanto que eu sou bom, estou preocupado com ele. Aí os Espíritos vêm no Evangelho segundo o Espiritismo dizer assim: se a gente realmente está preocupado com o próximo, a ponto de dizer assim, eu não vou dar a esmola porque ele vai usar mal, se eu realmente estou movido de um sentimento de amor, que estou me preocupando com o que ele vai fazer, com o que eu vou dar para ele, a esmola é a última coisa que eu pensaria em dar. Eu faria muito mais por ele se eu estivesse de fato movido tão somente do amor puro. Por que eu não faço mais? Porque invariavelmente eu estou movido de um interesse pessoal. É desconfortável, é chato, eu tenho que ficar me preocupando. E quer saber? O problema nem é meu. O problema nem é meu, é dele. Então, esse é só um exemplo de racionalização. A gente faz essas racionalizações para permanecer na zona de conforto, o que é de fato confortável. Então a gente faz isso. E aí eu peguei a mensagem de Emmanuel, pra vocês não ficarem com raiva de mim, que é ele que está falando. O interesse pessoal é invariavelmente enorme. A gente age mesmo em nome do interesse pessoal. Em nome do interesse pessoal, eu sou capaz de criar um raciocínio que me permita ficar de consciência tranquila dentro da minha casa. Você tem problema nisso? Não, é só uma reflexão. Só uma reflexão que nós todos estamos sendo convidados a fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas racionalizações, elas atingem outros aspectos da vida. Então, por exemplo, a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada. Aí a gente vai e aconselha: não faz isso. Aí você me pergunta assim: quando eu aconselho alguém, eu estou sendo movido de um interesse pessoal ou de um amor pelaquela pessoa? Não sei. Não sei. Eu diria mesmo que não dá para saber. Até eu diria que é útil que não saiba, mas que a gente reflita. Quando eu aconselho alguém, eu estou sendo movido de um interesse pessoal ou de um amor pela pessoa? Não sei. Mas é justo a gente ponderar sobre os próximos acontecimentos.
Tem gente que aconselha para depois dizer assim: eu avisei, eu falei que ia dar errado, você foi lá, temou e fez, bem feito para você. Esse não está movido do amor, esse está movido do interesse pessoal. Porque, na verdade, o que o movia era mais o interesse de ser atendido e seguido do que propriamente a edificação do outro. Porque se me importa a edificação do outro, quando ele cai, eu não aponto o dedo e digo eu avisei. Isso não é a ação de quem está interessado em que o outro se melhore, se eduque. De forma que, quando a gente está nesse papel de orientar, de aconselhar, importa muito uma reflexão que eu acho que o Chico orientou o Quincas. Imagino aqui, se não todos, a maioria deva ter ouvido o caso já, então não vou gastar muito tempo, mas é aquele caso que o Quincas procurou o Chico porque ele estava tendo um problema com o irmão dele. O irmão dele estava com um problema, o Quincas já tinha tentado aconselhar de todas as formas, e nada. Não ia para frente, né? Aí o Quincas procurou o Chico e falou assim: Chico, o que eu faço? Eu falo para o meu irmão e ele não melhora, ele não avança, ele não muda. Porque, na verdade, quem aconselha movido de um interesse pessoal quer ver mudança. Aí é o semeador que quer colher. Ele não semeia, ele quer colher. Interesse pessoal. Aí o Chico falou para ele assim: quantos anos seu irmão tem? Aí o Quincas falou assim: 20. Ele já é maior de idade? É. Então deixa ele viver a vida dele. Porque lá na frente, ele vai ser infeliz, porque ninguém na terra é feliz. Só que se ele for infeliz seguindo o seu caminho, ele vai apontar o dedo para você e dizer assim: eu fui infeliz por sua causa. Porque a gente só conhece as dores da vida que a gente viveu, né? Se ele vive a vida que o Quincas estava dizendo, ele ia ser infeliz, porque todo mundo é, no final das contas, todo mundo tem ponto para reclamar, para dizer mal da vida, só que ele ia culpar o Quincas. Aí, acho que está na hora de passar para o irmãozinho. Aí aconteceu o ponto principal da conversa para mim, que é o que eu queria trazer aqui. Chico falou para ele assim: deixa ele viver a vida dele, mas tenha sempre a mão estendida para quando ele cair, você ajudar ele a levantar. Essa é a diferença. Porque quem ama o outro, não fica apontando o dedo. Quem ama o outro faz uma pergunta: como eu posso te ajudar? E talvez movidos por interesse pessoal, a gente se satisfaça em dizer assim: não, mas eu aconselhei, eu orientei, ele está assim porque ele quis, agora ele que se vire. Mas isso não é a ação de quem ama. Isso é a ação de quem está preocupado consigo mesmo. Não, eu já fiz minha parte. Mas que bom que Jesus não pensou assim, né? Que a parte dele já estava feita quando ele veio. Imagina. E eu estou dizendo tudo isso porque, para mim, essa dupla, Paulo e Estevão, representa alguém movido de amor, tentando ajudar alguém que caiu. Como é que a gente sabe que Estevão estava movido de um amor por Paulo? Porque Estevão não parou no testemunho. Estevão não virou para Jesus e falou assim: Jesus, você viu, né? Tentei, ele me matou, agora ele que se vire. Não foi assim. Jesus, ao final do livro, diz assim: é da vontade de meu Pai que algoz e vítima estejam juntos no reino de Deus. Porque o interesse pessoal estaria profundamente ferido com o que Paulo fez. O interesse pessoal estaria profundamente machucado, denegrido, humilhado pelo que Saulo fez. Só que como a vontade
é de edificar, como o sentimento é de amor, não parou no testemunho, avançou pela vida. Estevão acompanhou Saulo, a ponto de Jesus dizer a Paulo assim: a partir de agora Estevão estará mais junto ao teu coração, transmitindo-te os meus pensamentos. Jesus poderia ter inspirado Paulo diretamente, por que ele pôs Estevão? É porque nós somos chamados a muito mais do que aconselhar. Nós somos chamados muito mais do que a orientar. Não raro nós somos chamados a fazer junto. Então não basta dizer, não, mas eu avisei, eu ensinei, eu orientei. Jesus nos convocará a fazer junto. A fazer junto. Porque, no final das contas, a edificação é do amor, não do interesse. O interesse pessoal racionalizaria para manter uma consciência tranquila, dizendo, não, mas eu fiz tudo que eu pude. E o amor vem dizer, mas você pode mais. Você pode persistir, você pode estar mais perto. É ter a mão estendida que o Chico falou para o Quincas. Ter a mão estendida. Não é dizer assim, não, agora você cometeu seus erros, você que se vire. É dizer assim, puxa, que pena que você cometeu seus erros, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Estevão esteve para Paulo. Estevão esteve para Paulo, cumprindo o que Jesus solicitava. Ama o teu inimigo. Ama o teu inimigo. Ama aquele que te fez mal. Como assim? Tenha a mão estendida. Tenha a mão estendida. Vamos prosseguir nessas reflexões, agradecidos pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, ouvindo o irmãozinho, aprendendo com muita alegria com aquilo que ele nos traz ao coração. E a partir dessa reflexão tão sensível, pensarmos na amizade de Paulo e Estevão, talvez há alguns detalhes para que o nosso coração se dê conta do grande objetivo da criação. Porque, imaginemos, Jesus, ele de certa forma, ele tinha um grande interesse, que era cuidar do coração das pessoas, porque o coração é o centro da vida. Se você cuida do coração, o resto vai curando paulatinamente. É algo que acontece naturalmente. Imagina todo dia seu coração amanhece borbulhando coisa boa. Qual a tendência, de certa forma, de você querer prejudicar alguém? Qual a justificativa? Não é muitas vezes os sentimentos que nos movimenta, o ser que nos impulsiona a fazer isso ou aquilo? A gente está com raiva, a gente vai lá e faz um trem, sente isso, vai lá e faz outra coisa. Não é o sentimento que, de certo modo, como que orienta cada mínimo passo da jornada? Cuidar do coração é, portanto, cuidar da vida como um todo. Esse coração é o centro da vida. Tratado ele, tudo resto é tratado. O que impediu inicialmente Paulo e Estevão de se encontrarem? De serem best friends forever, de trabalharem juntos, felizes, contentes, sorridentes em favor do Evangelho. O que de certo modo representou tamanhos impedimentos? Foi simplesmente o Paulo ser cabeçudo? Foi simplesmente ideias? Mas as ideias são muito fracas quando os sentimentos não nos dão suporte. É o que o irmãozinho estava explicando sobre o interesse.
O interesse é uma ideia que você adota, mas seu coração não corresponde. Então há uma certa distância, então fica complicado, porque você tenta sustentar, mas aquilo não reverbera dentro de você. Então, por mais que você tente, chega um ponto que perde o sentido. Quando a gente pensa sobre a personalidade de Saulo/Paulo, é algo extremamente curioso. O quanto os sentimentos dentro do coração dele pareciam de uma criança. Porque se a gente olhar em Paulo, é aquele menino birrento, que pelo amor de Deus, se você não satisfaz o desejo dele, ele virou uma coisa de doido. Paulo era uma criança, psicologicamente falando, quando a gente analisa ele. Dava birra, rebelde. Tem que ser do meu jeito. Imagina, na grande família de Jesus, Paulo e Estevão são irmãos. Que trabalheira que deu para juntar esses dois. Porque o Estevão era mais maduro, né? O Aloysio Elias, ele até gosta de brincar, brincar não, tá doido. Ele diz que o espírito, o vulto humano mais evoluído que já pisou na terra depois de Jesus foi Estevão. E é difícil às vezes você conviver com quem é mais evoluído que você, principalmente quando você quer ter razão e você está apegado às suas próprias ideias. Então o Paulo entrou em crise várias vezes, porque de certa forma a autoridade que vibrava de Estevão não era de alguém que estava contra Paulo, porque se fosse contra ainda estava mais fácil. Se Estevão tivesse falado assim, vamos brigar, aí eu tinha ficado mais feliz, porque eu não sei vocês, mas quando você está irritado e o outro não fica, e parece que o outro está de paz, você fica num nervo, porque aí entra a implicância. Enquanto você não vê o outro mal, o outro chateado, você não fica contente. A gente é criança, não é questão de idade, é a capacidade de lidar com o nosso próprio mundo interior. E de certo modo, é preciso entender que tem pessoas que vão entrar na nossa vida para nos ajudar. E receber algo delas é indispensável, porque mexe muito com o orgulho. Paulo inicialmente teve que lidar com isso. E por isso foi tão complicado a ligação dos dois, porque o coração dele ainda não estava equilibrado, muito excesso. Então, ter contato com Estevão era sempre um sofrimento. E Estevão amava. Como amava? Meu Deus! A oportunidade que a igreja inicial teve de estar com Estevão era extraordinária. Porque era alguém que, sem conhecer Jesus, já era o retrato dele. Imagina se tivesse caminhado do lado. Ia andar de parzinho. Jesus ia divisar com Estevão os planos. Onde a gente vai agora? Porque era extraordinário. E tem vezes na vida que a gente vai ter que ter essa humildade de falar, olha, agora eu vou me curvar, porque tem alguém maior do que eu que está vendo aí. E faltou em Paulo isso. O coração estava contaminado por alguns sentimentos que estava difícil lidar com a presença de Estevão. E Estevão estava contra ele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Há uma fala de Estevão no discurso que ele faz lá, que é anotado, que é bastante interessante. Ele, no finalzinho do discurso que ele faz na casa do caminho, na presença do Saulo, lá no último parágrafozinho, né? Ele diz assim: o Cristo é a substância da nossa liberdade. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Jesus é a base, é a referência, é o alicerce, é a matéria-prima
da nossa liberdade. Porque a partir do momento que a gente começa a entendê-lo, a gente também se entende. Porque no Cristo encontramos a claridade necessária para olhar para nós mesmos, tendo a alegria de perceber o nosso lugar. Mas como de tal modo Ele nos ilumina o coração, a gente tem a oportunidade de renovar também sentimentos. E por isso que às vezes é extraordinário divisarmos o pensamento e o sentimento com o Divino Amigo. Algo que às vezes a gente não se apercebe, mas que às vezes é comum na nossa vida. Sentimentos que às vezes nos brotam do Espírito sem que a gente tenha dimensão. Não sei se vocês já foram visitados por algum espírito que ama, mas pelo amor de Deus, a gente chora igual criança, parece que a alma assim sente uma alegria, não cabe no próprio corpo. Porque a gente vai sentindo uma alegria de viver que também é muito expressiva. O Cristo é a substância da nossa liberdade, porque a gente pode realmente caminhar com mais tranquilidade. A gente para se entender e se perceber de uma forma melhor. Estevão já tinha feito isso. Faltava Paulo. E estava mais difícil um pouco. Ali a primeira lição, talvez, no encontro dos dois era: nossa, você está mais firme. Segue na dianteira que eu vou atrás. Porque chegou um ponto que o que acontece? A competição. Paulo queria competir com Estevão, deu certo, matou ele. Aí depois vem ajudar. Ou vem cá que eu vou te dar a mãozinha, né? Competir. Se a gente for parar para observar no relacionamento de Paulo e Estevão, né, dos dois, principalmente de Paulo em relação a Estevão, a gente vai ter condições de fazer vários recortes de temas familiares, principalmente pensando na irmandade, porque ciúme foi uma das coisas que Paulo também teve. Mas espera aí, que rapaz que é esse? Porque o Sinédrio tinha ele como referência de oratória. Aí chega o Estevão, que não tinha nem ido para a escolinha de doutor, né? Não tinha feito nem a primeira série, e aí chega e fala com tamanha autoridade. Que absurdo. Ciúme, inveja. Todo mundo amava ele, e o Paulo só era temido. Foi desafiador, porque Estevão era o quê? Livre. Esse foi o grande motivo, de certo modo, dos dois espíritos terem se entrechocados. Porque Paulo se sentia muito preso à lei. Estevão estava livre para viver, para caminhar, para aprender, para passar pelas experiências, e o Paulo estava carregado, estava pesado. Ele parecia a pessoa mais firme, mas talvez era mais fraca. Alguns olhavam e percebiam ele como uma autoridade, e ele em si mesmo não conseguia se ver bem diante do próprio coração. Esse Cristo que confere-nos a liberdade, de tal modo que Paulo depois vai entender esse negócio, e ele vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Espera aí, foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Porque nem sempre quem muitas vezes é libertado busca estar livre. Paulo poderia muito bem, depois de ter sido encontrado com Jesus, permanecido escravo. Porque é questão de experiência do coração. Como você resolve-se interiormente, a partir do momento que alguém te dá a oportunidade de escolher.
Estevão se sentiu feliz por ter encontrado o Mestre. E se sentia livre para caminhar, livre para aprender. Essa relação de filho. É talvez um dos temas interessantes, o servo e o filho. Paulinho, o servo. Estevão, o filho. O servo está preocupado com o interesse, porque ele trabalha porque sabe que vai ter remuneração. Paulo estava a todo momento tentando se beneficiar na obra de Moisés. Estevão era filho, e a alegria dele era a partilha, porque o filho se sente preenchido da abundância de Deus. E para ele isso basta. De tal modo, essa relação entre esses dois espíritos nos ensina muito. Diante de determinadas pessoas, a gente é chamado a abençoar, mas tem outras que a gente tem que dobrar os joelhos e falar, reconheça é maior do que eu. Ou seja, desarme o coração e deixe de competir. Para quê? Para a gente permanecer escravo de uma necessidade, de um impulso que a gente nem sabe o porquê. Porque quem compete, chega um ponto que fala assim, mas por que eu estava competindo? Aonde eu estou chegando com tudo isso? Porque chega um momento que o próprio coração fala assim, olha, não está fazendo mais sentido. É preciso parar para pensar. No mundo terrestre, por exemplo, nós temos nos acostumado a esse clima. E aí, por entendermos o outro não como alguém que ombreia conosco a experiência da paternidade divina, quais filhos que somos, a gente vira servo disputando o lugar da preferência. A gente quer ser o melhor trabalhador. Enquanto, na verdade, a gente só precisava trabalhar para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. E como resultado, naturalmente enobreceríamos-nos pelo compromisso que abraçamos. São dois irmãozinhos, Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. E é interessante, já vou passar para o irmãozinho para ele ajudar a gente a entender aonde nós temos que chegar. Mas o grande diferencial é que Jesus oferece esses dois corações para a gente se dar conta dos temas bases da nossa existência. Quantos de nós não encarnamos com essas mesmas necessidades de refletir? O que no fundo tem sede nesse sentimento de competitividade. Para quê? Emmanuel vai dizer o seguinte: o tempo é o nosso explicador silencioso. O tempo é o explicador silencioso. O que de certa forma conferiu a Paulo capacidade de entender o seu lugar? O tempo. Porque discutir não te torna mais livre, te aprisiona numa briga, num conflito. Se impor não te torna mais livre, te deixa mais endividado. A gente vai aprendendo com Jesus a desarmar o coração para falar assim, olha, eu só gostaria de ter paz, e eu vou deixar de competir por esse lugar que você está querendo competir. Fica à vontade para ocupá-lo. Estevão fez isso, e por isso que Paulo ficou tão irritado. Mas toda a delinquência, ela foi diminuindo. Saulo foi aprendendo. Foi aprendendo. Foi aprendendo. Né, irmãozinho? Fala aí. No prefácio, Emmanuel vai dizer assim, Emmanuel vai justificar a obra, né, no prefácio. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Já tinha tantos. Aí Emmanuel diz assim, outra finalidade desse esforço humilde
é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade, a possibilidade de ser apóstolo, em ação isolada do mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Porque a obra, como o irmãozinho estava falando, ou melhor, o convite, né, não é o da disputa. Nós não somos chamados a disputar. Kardec, uma frase que me marca muito de Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1858, quando ele abre a Revista Espírita, ele diz que a Revista Espírita vai ser um laboratório de ideias, e ele diz assim: discutiremos, mas não disputaremos. O que a gente mais tem feito é disputar, né? Então o objetivo não é disputar. Sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente, Estevão, alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. De fato, Estevão é pouquíssimo citado no livro de Atos. Se eu não estou enganado, eu diria que Estevão é citado assim 3, 4 passagens do livro inteiro de Atos. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Estevão soube cooperar com Paulo. Operar em conjunto. Sem disputas, sem imposições, porque a lei é de cooperação. Talvez movido de um interesse pessoal, a gente queira se impor. Pela vontade mesmo de fazer as coisas do nosso jeito. Pela vontade mesmo de ver o fluxo da vida seguindo o nosso fluxo. Aí a gente volta no versículo de Paulo: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O convite não é o da imposição, da disputa, é da cooperação. Então a pergunta não é para nos fazer ensinar. A pergunta é: como eu posso colaborar, cooperar? E por isso a parceria de Paulo e Estevão na obra do Evangelho é tão significativa. Paulo precisou ser muito amado para não se perder na culpa. E ele precisou se abrir para esse amor. Porque imaginemos quantas vezes não deve ter passado na cabeça do Paulo algo do tipo assim: já pensou se Estevão estivesse aqui? Já pensou se eu não tivesse matado Estevão? Já imaginaram Paulo e Estevão juntos para trabalhar pelo Evangelho? Ele já estava na regeneração há muito tempo, né? Já estava na regeneração há muito tempo. Já pensou? Nossa, se Jesus morresse de velhice. Então, a cooperação, ela passa por esse espaço de dizer assim: olha, eu não vou me impor a você. Eu não vou fazer você seguir o meu jeito. E por isso, me recorro mais uma vez à fala do irmãozinho. Jesus é a substância que ele lembrou, né? Jesus é a substância da nossa liberdade. Emmanuel vai escrever uma mensagem no livro Fonte Viva. Se eu citar outra aqui, eu apanho, gente. Tem que ser Fonte Viva, senão eu levo uma bronca aqui. No livro Fonte Viva, capítulo 172, ante o Cristo Libertador. Aí Emmanuel vai dizer assim: segundo os léxicos, porta é uma abertura na parede rente ao chão
que oferece entrada e saída. Então, isso aqui é uma porta, né? A abertura rente ao chão que oferece entrada e saída. Entretanto, no mundo, o mundo está cheio de portas ilusórias. Dão entrada sem oferecerem saída. Você entra quando você quiser, mas você não sai quando você quiser. Aí Emmanuel vai dizer que só Jesus é a porta verdadeira. Com Jesus, você pode entrar, mas você não vai querer sair, é diferente. Você não vai querer sair, mas é a porta verdadeira. Ele é libertador porque ele me liberta, sobretudo dos meus interesses, porque os meus interesses, não raro, pela desconexão mesmo que o irmãozinho trouxe no início, me conduzem às portas enganosas. Eu entro e não saio. Eu entro e estou preso, porque pelo interesse eu sou livre para escolher e prisioneiro da consequência da escolha. Com Jesus eu escolho hoje, escolho amanhã, escolho depois de amanhã, depois. Com Jesus eu vivo escolhendo, porque é a escolha do amor. Me liberta do interesse para viver na cooperação. Por isso que Lázaro vai dizer de uma forma muito sublime no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Porque pela lei de amor deixa de ser eu para sermos nós. Não é o que eu faço, não é o que eu falo, não é o que eu consigo, é o que nós fazemos. Essa é a lei de cooperação que todos nós somos chamados a executar e a participar. Porque se é bom fazer sozinho, é extraordinário fazer em conjunto. Há uma frase que eu gosto bastante, desconheço a autoria, onde li não estava com autoria. Sozinho nós vamos mais rápido, juntos nós chegamos mais longe. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas você para no meio do caminho. Junto a gente vai mais devagar, mas a gente chega mais longe. Isso talvez é mais importante. Mais importante. Se tiver uma precezinha, eu faço, vai. Você quer fazer prece? Então, em resumo, diante das reflexões que a gente vem até aqui, o que a gente pode substancialmente trazer para o campo do coração, pensando em Paulo e Estevão? Assim, graças a Deus que o universo é governado pelos que amam, porque quem ama tem juízo e não desiste dos outros. Se a gente está aqui, alguém colocou a mão no nosso destino. Alguém pagou o preço da nossa evolução. Alguém se comprometeu com o nosso espírito e falou: olha, encarnado ou desencarnado, eu quero te ver crescer. Não desperdicemos o esforço de quem nos ama. O amor que cobre a multidão dos pecados é o mesmo que levanta espíritos para a vida. Estevão levantou Paulo. Verdadeiramente, sem Estevão, não teríamos Paulo, porque Estevão assumiu a responsabilidade pelo seu semelhante. Ele falou assim: eu estou contigo e não largo. Hashtag tamo junto. Aproveitemos também, porque todos nós temos muitos amores que estão conosco. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.
Eu disse que valeria a pena. Lembram? Semana passada. Agradecemos a todos vocês que vieram, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Essa casa, o CEP, como lembrou tão bem os meninos, a parceria de Paulo e Estevão, é fruto da cooperação de tantos corações. Começa a partir de um casal que foi vindo, os trabalhadores, os colaboradores, e quando há boas intenções, a recompensa é o investimento. Mas quanto mais investimento, mais responsabilidade. Então, nessa noite, nós gostaríamos de agradecer a colaboração de todos aqueles que fazem essa casa funcionar. Aqueles anônimos que não estão aqui na frente, toda terça-feira, fazendo a abertura, às vezes falando bonito e manso, mas que se não fosse o esforço desses corações, nenhum de nós estaríamos aqui 39 anos depois. Assim como não existiria Paulo, não fosse Estevão, essa casa não resistiria a tanto tempo, não fosse os trabalhadores abnegados e devotados que estão aí misturados, e muitos de nós não o conhecemos. Eu gostaria de agradecer nominalmente aqueles que cuidam da limpeza física dessa casa com tanto carinho, com tanto cuidado, a equipe da limpeza que está aqui toda terça-feira, preparando com tanto carinho e com tanto zelo para que aqui estivéssemos. A equipe da evangelização da tia Elaine, que é ela e mais ela. Aliás, ela está contundida. Ela está com o pé operado, mas o fardo ainda é um pouquinho mais pesado, porque ela tem que operar o ombro depois que o pé melhorar. Então, as nossas vibrações por ela, as melhores vibrações, que faz um trabalho tão importante de evangelizar o futuro do CEP. O que seríamos de nós, ou o que seremos de nós daqui 40 anos, se não fosse aqueles que estão ali atrás, sendo evangelizados, assim como nós aqui estamos nessa noite. Então, um abraço especial para tia Elaine. Um abraço especial para a equipe de assistência fraterna dessa casa. Em especial, a sopa fraterna. Não me canso de lembrar esses trabalhadores que estão aqui toda quinta-feira preparando a sopinha que é distribuída nos bairros carentes, mas que também pedem às pessoas, solicitam à sociedade, porque se não fossem os simpatizantes, também não existiria o CEP. Não fossem os não espíritas, também não haveria o CEP, porque a colaboração deles e o prestígio em tudo que o CEP realiza é indispensável. E nesse ano, nós distribuímos na semana passada 250 cestas básicas, graças ao apoio dessas pessoas, também anônimas, que doam anonimamente, através do Pix, e muitos de nós não os conhecemos, que ajudaram no Natal fraterno. Pudemos reunir 300 crianças no último dia 17. Tiveram lanche, picolé, pula-pula, saquinho de guloseimas, brinquedos e o melhor cachorro-quente de Ibiá. Estou dizendo isso é para passar vontade mesmo. Quem não foi,
perdeu, porque além de participar da festa, estava uma delícia. Viu, Gustavo? As crianças ganharam brinquedo graças ao esforço daqueles anônimos que trabalham para que a casa aconteça. Tem ainda a equipe de estudo dessa casa, que realiza o estudo aqui. Toda quinta-feira temos estudo, toda segunda temos estudo. A livraria que está ali à disposição, que vende a camiseta mais bonita de Ibiá. Vocês podem ver que estamos todos uniformizados, está vendo? É baratinha a camiseta. Gustavo comprou uma há uns 6 meses atrás. Ele está assim, eu vou ter que trocar por uma G, porque ela encolheu. A camiseta encolhe, entende? A camiseta encolhe. Aliás, eu quero mandar um abraço muito especial para uma espectadora assídua do CEP. Em nome dela, eu quero cumprimentar todos aqueles que estão do outro lado da tela, nos assistindo em casa. Antigamente, as pessoas não vinham à casa por medo daquilo que acontece aqui. E realmente acontecem coisas muito perigosas. Para aqueles que não conhecem, eu não recomendo. São coisas muito perigosas que se passam dentro dessa parede, em especial quando a mesa é branca, como essa. Mas eu queria cumprimentar aqueles que não podem visitar a casa. Aqueles que assistem através das lives, que prestigiam. Nós estamos com quase 300 pessoas assistindo essa live agora. E em nome de uma espectadora muito especial, uma amiga do coração que eu ainda não conheço, mas eu haverei de conhecê-la, eu queria cumprimentar a todos aqueles que assistem às lives do CEP. Ana Cláudia Neves. Deixa eu ver o coração como que está. Acelerou. Eu ainda não a conheço pessoalmente, mas eu haverei de conhecê-la em julho, porque em julho ele vai voltar aqui e vai trazê-la. É namorada do Gustavo. Vila Velha, está lá em Vila Velha. Olha só a bênção dos recursos, levando o espiritismo até a casa das pessoas. Eu tenho certeza que muitos vieram pelas lives. Aliás, preciso divulgar as redes sociais. @CEPIBIA no Instagram. Quem não segue, siga-nos, deixe o seu like, o seu joinha. Lá nós divulgamos todas as tarefas que são realizadas aqui na casa, o calendário de atividades, o nosso canal do YouTube, a palestra fica gravada, fica salva. Se você quiser enviar para aquele amigo que você quer dizer algo, mas não tem coragem, envia a live para a sogra, né, Maria Ângela? Minha sogra precisava de ter ouvido essa palestra hoje, a fala do Gustavo e do menino. Envia a live, compartilha. Agradecer também o meu pai que está aqui durante toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você precisa de uma conversa fraterna, ele está aqui à disposição às 9 horas da manhã, todos os dias. O culto realizado aqui, às vezes encarnado só ele, mas desencarnado tem muitos, né? Tem o passe, uma atividade importantíssima. Então, em nome de todos esses colaboradores, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, aqueles que vêm pela primeira vez, muito obrigado. A casa é nossa, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Toda terça-feira, às 20 horas, nós temos palestra e passe. Hoje nós teremos um passe coletivo, mas esse passe é forte, em forma de uma prece, proferida pelo nosso querido irmãozinho. Eu ainda vou agradecê-los ainda. Eu só queria lembrar que na semana que vem nós teremos aqui o trio Parada Dura de Minas Gerais. O Wellington Melo, Borginho e Quincas.
isso é o seguinte, gente. Nós não podemos iniciar o ano lá em cima. Nós temos que encerrar o ano lá em cima. Hoje nós estamos encerrando o ano lá em cima. Nós vamos começar embaixo para não criar expectativa. Então, a semana que vem, mas vale a pena ouvi-los, né? Temos o ouvido da caridade para ouvir esses 3 corações, que é o Wellington, o Borginho e o Quincas, que estarão aqui na próxima terça-feira, dia 3. Vamos ter o prazer de conhecer o Borginho. Quem não conhece não está perdendo muita coisa não, viu, gente? Tanta gente boa que já passou por essa casa. E agradecer a esses 2 corações que o Espiritismo nos apresentou. São presentes diretos do coração de Jesus. Portanto, só Ele é capaz de retribuir o esforço desses corações que deixam o lar, deixam o conforto da casa para vir falar para nós nessa noite. Como diria o nosso querido Simão Pedro, de uma forma bem mineira: Deus lhes pague, porque só Ele pode pagar. Eles merecem. Isso. Eu vou abaixar a luz, colocar uma musiquinha. Se vocês verem alguém sem pé, aquela tática é algum espírito, mas não se preocupe, tá? O irmãozinho vai encerrar para nós com a prece. Obviamente, com o passe que vai alcançar em especial todos aqueles que estão em casa. A nossa gratidão pela noite. Oi? Tive uma ideia. Como é aniversário do CEP e a última reunião do ano, vamos cantar parabéns para o CEP? Parabéns para você nessa data querida. Aê. Viva! Viva! Nós teremos a aguinha fluidificada ali, depois, se alguém quiser. Vamos orar, meus amados irmãozinhos e irmãzinhas. Divino amigo, é com imensa alegria que nós nos encontramos aqui, diante desta noite, desta oportunidade, em que cuidaste dos nossos corações mais de perto, nas nossas lutas diárias, na nossa peleja rotineira, a nossa sede de paz, o nosso anseio por luz, em muitos momentos tem se mostrado evidente. Às vezes é a carinha fechada que a gente anda, o jeitinho meio descontente, insatisfeito com que a gente comenta a vida, às vezes as lágrimas escondidas que ninguém percebe, o sorriso falso que a gente apresenta porque a gente está meio sem jeito. Nosso coração está com sede de paz, Jesus. O nosso espírito está com necessidade de cuidado interior. O Senhor cuidou de tanta gente, ainda continua cuidando de nós. Se puder, as suas mãozinhas que representavam o seu coração,
que elas possam ser impostas sobre esse ambiente, sobre os nossos irmãozinhos e irmãzinhas, encarnados e desencarnados. Cada um tem sua história, cada um vem pelos seus motivos, não importa. Permita que as vibrações puras do teu espírito representem conforto e consolo, asserenando os nossos pensamentos diante da turbulência das nossas ideias, cuidando dos nossos sentimentos, muitas vezes ansiosos. Que nossa anjinha da guarda possa aproveitar esse instante para falar com o nosso coração, trazendo-nos a mensagem de esperança que às vezes necessitamos. Tem horas que a gente está para desistir, sem força para prosseguir. Jesus, Tu és a substância de nossa liberdade. Erguestes os nossos espíritos para a vida maior, permitistes aos nossos corações vislumbrar a paz e a felicidade em Deus. A quem iremos nós, se só em Ti encontramos as palavras de vida eterna e alcançamos as condições propícias para mantermos-nos bem? Prosseguimos-nos contigo, na paciência necessária para com as provas que não podemos mudar, na humildade sincera para compreender melhor as decisões do caminho, na fé necessária para não abrirmos mão do propósito. Prosseguimos sim, com o teu coração, nesse novo ano que se inicia. Não pedimos-te saúde, que muitas vezes não poderemos ter, riqueza que às vezes não baterá à nossa porta, uma situação externa tranquila que às vezes não sucederá em nossos passos. Pedimos-te a presença, a lembrar-nos da fidelidade necessária a Deus, para que testemunhemos a obra divina, participantes da cooperação necessária à harmonia do todo. Te pedimos que nos ajude a não nos esquecermos de nós mesmos e do teu coração, Mestre, para que mesmo na adversidade o nosso espírito permaneça fortalecido, mesmo na contramão de tudo a nossa alma vislumbre tempos melhores. És a nossa paz. Permita-nos cada qual levar um cadinho dela e distribuir, atendendo a quantos que nos cercam o caminho, nos pede amor, sendo misericórdia para quantos suplicam entendimento, sendo bênção para quantos daqueles que se mostram carentes. Cuida, Jesus, cuida de nós. Vem, Mestre, vem, Jesus, ficar conosco mais uma vez. Que assim seja.